Isso é fundamental, tá, gente? Começa pelo enunciado. Você ganha tempo e você ganha eficiência na leitura e no entendimento desse texto. Beleza? Vamos dar uma olhada, vamos ver isso na prática aqui? Então, olha só. Você tem aqui um texto que é da Clarice Lispector, tá? Clarice é uma autora muito presente, né, nos vestibulares. E aí você tem o enunciado. O enunciado diz assim, ó, a descoberta de experiências emocionais com base no cotidiano é recorrente na obra de Clarice Lispector. No fragmento, o narrador enfatiza a ou o, olha só, olha o que eu tenho que prestar atenção. A descoberta de experiências emocionais, experiências ligadas à emoção, com base no cotidiano, que acontecem no cotidiano, é recorrente na obra da Clarice Lispector. Se isso é uma característica comum na obra da Clarice, é óbvio que isso vai estar nesse texto. Por que eles iam colocar isso se isso não tivesse relacionado a esse texto? Então, eu não li o texto ainda, mas eu já sei que nesse texto vai aparecer uma descoberta de uma experiência emocional com base numa cena do cotidiano. Tá? E aí, ó, no fragmento, ou seja, nesse texto, o narrador enfatiza o que ele enfatiza que é resultado, olha como eu tenho que entender a pergunta, ó. O que ele enfatiza que é resultado dessa experiência emocional descoberta com base no cotidiano. Então, primeiro você deveria ter grifado isso aqui, ó. Tá? Grifar descoberta de experiência emocional com base no cotidiano, tá? Você tem que sempre isso aqui estar destacado, porque eu tenho que buscar uma resposta que esteja relacionada com isso e saber o que o narrador está enfatizando nesse texto que está relacionado com essa descoberta de experiência emocional baseada no cotidiano. Pronto. Agora que eu me debrucei sobre isso, que eu entendi isso, eu vou para o texto. Tá? Clarice não é fácil. Guimarães não é fácil. Machado não é fácil. Por que você acha que são eles que são mais cobrados nos vestibulares? O vestibular não quer facilitar a sua vida, amigo. O vestibular quer selecionar os melhores. Tá? Olha esse texto aqui, ó. Partiu do trem. Marcava 6 horas da manhã. Ângela Praline pagou o táxi e pegou sua pequena valise. Valise é uma maletinha pequena. Dona Maria Rita de Alvarenga Chagas Souza Melo desceu do Opala da filha e encaminharam-se para os trilhos. Você percebeu que são duas personagens? A Ângela Praline chega num táxi e pega uma pequena valise. A Dona Maria Rita de Alvarenga Chagas Souza Melo desce do Opala da filha. Tá? Encaminharam-se para os trilhos, na estação do trem. A velha, que é essa Dona Maria Rita, bem vestida, com joias, das rugas que a disfarçavam saía a forma pura de um nariz perdido na idade e de uma boca que, outrora, antigamente, devia ter sido cheia e sensível. Mas que importa? Chega-se a um certo ponto e o que foi não importa. Começa uma nova raça. Uma velha não pode comunicar-se. Você percebeu? Isso é uma coisa que é própria, né, do texto literário, né? Ela incorpora os pensamentos dessa senhora, dessa Dona Maria Rita. Né? O narrador, à medida que ele está narrando o que está acontecendo lá, o narrador externo, ele também incorpora, com suas palavras, a gente chama isso de discurso indireto livre, o que a Dona Maria Rita está pensando. Né? Ela está se sentindo velha, está se sentindo perdida, né? Como se as coisas não tivessem mais a mesma importância e tal. Aí continua, volta o narrador. Dona Maria Rita recebeu o beijo gelado da sua filha, que foi embora antes do trem partir. Olha, a filha nem esperou o trem partir. Despediu-se da mãe e foi embora antes do trem partir. Ajudara antes a subir no vagão. Sem que neste vagão houvesse um centro, ela se colocara do lado. Dona Maria Rita, quando a locomotiva se pôs em movimento, surpreendeu-se um pouco. Não esperava que o trem seguisse nessa direção e sentara de costas para o caminho. Fica incomodado, né? Pô, sentei de costas, né? Não estou vendo a paisagem está vindo nas minhas costas. Ângela Praline, lembra aquela? Está no mesmo vagão. Percebeu-lhe o movimento e perguntou. Percebeu que ela tinha ficado incomodada por estar de costas. E aí ela pergunta, numa delicadeza, a senhora deseja trocar de lugar comigo?
Dona Maria Rita se espantou com a delicadeza. Uma estranha conversou com ela. Disse não, obrigado. Para ela dava no mesmo. Mas parecia ter se perturbado. Passou a mão sobre o camafeu filigrado de ouro espetado no peito. Passou a mão pelo broche. Seca, ofendida, perguntou afinal para Ângela para ele. É por causa de mim que a senhorita deseja trocar de lugar? E morreu, acabou o texto. Porque isso aqui é um fragmento só, gente. Está escrito ali, ó, no fragmento. Fragmento de um texto maior. O que o narrador enfatiza? Aí você vai para as opções. Ó, comportamento vaidoso das mulheres de condição social privilegiada, anulação das diferenças sociais no espaço público de uma estação, incompatibilidade psicológica entre mulheres de gerações diferentes, constrangimento da aproximação formal de pessoas desconhecidas ou sentimento de solidão alimentado pelo processo de envelhecimento. Você já teve aquela sensação que quando você lê as opções você fala assim, qualquer uma está certa, não entendi nada? Pois é. Essa não é uma questão fácil, é uma questão de médio para difícil. Tá? Eu coloco um sistema de cores para determinar a dificuldade dessas opções. Tá? Aqui não tem nenhuma opção que você possa descartar assim, não, essa é absurda. Sabe aquelas coisas assim, tem uma afirmação que não tem nada a ver com o texto? Você viu que não tem nenhuma aqui. Então eu não tenho nenhuma aqui que possa ser considerada de cor verde. Tá? A cor amarela é quando é de média dificuldade, então não é tão difícil, mas não é tão fácil de descartar. E aí tem a cor vermelha, que é aquela que é difícil de descartar e pode levar ao erro. Nessa questão, eu posso destacar 3 opções que são de cor amarela. Tá? Não são fáceis de descartar, mas se você olhar um pouquinho, dá para descartar. Por exemplo, comportamento vaidoso de mulheres de condição social privilegiada. Por que é perigoso? Porque você lendo o texto com atenção, você percebeu que essa Dona Maria Rita de Alvarenga Chagas Souza Mello, ela é uma mulher de condição privilegiada. Tá? E ela tem um certo comportamento vaidoso naquela coisa tipo assim, ó, meio que superior, meio narizinho empinado, sabe? Só que aí, quando você está em dúvida, a solução é sempre o enunciado, gente. Não tem outra solução. Você volta para o enunciado. Tá? O que está falando aqui? Ó? É para você ver o que o narrador está enfatizando relacionado à descoberta de experiência emocional com base no cotidiano. Aí eu pergunto para você, comportamento vaidoso é descoberta de experiência emocional? Não é. Você entendeu? A resposta está sempre no enunciado. Eu não posso dizer porque não é uma descoberta de experiência emocional. Eu posso até dizer que existe um comportamento vaidoso dessa senhora, mas não é isso que a pergunta está pedindo. Ela está perguntando sobre como é o comportamento da Dona Maria Rita. Ela está perguntando, dizer qual é a experiência emocional baseada no cotidiano que o narrador está enfatizando. Isso aqui não é uma descoberta de experiência emocional, é um comportamento. Aí vamos para a letra B, que também é de nível médio. Ó, anulação das diferenças sociais no espaço público de uma estação. Aí você pensa assim, bom, essa Ângela Praline é de uma classe social diferente da Dona Maria Rita. Tá? Como eu falei, é uma mulher da elite. Tem que pensar que isso aqui é década de 70, o Opala era um carrão da época. Né? Chega de carro, não vem de táxi. Ela tem joias, né? Está escrito lá, vestida com joias. Depois embaixo mostra, né? Um camafeu filigrado de ouro, broche e tal. Então são pessoas de classe social diferente. No entanto, o que acontece? Ó? Elas estão no mesmo trem. Então, está vendo? Ó, tem anulação das diferenças sociais no espaço público de uma estação. Nessa estação, as diferenças sociais se anulam. Certo? Não está errado. Mas aí, isso é uma descoberta de experiência emocional? Você está entendendo? Isso é uma descoberta? Volta sempre para o enunciado. Tá? Não é uma experiência emocional que está sendo descoberta aqui. Tá? Isso é uma situação que se estabelece. Depois a letra C, incompatibilidade psicológica entre mulheres de gerações diferentes. Olha aqui em cima, ó, recebeu o beijo gelado de sua filha que foi embora antes do trem partir. São mulheres de geração diferente. E isso aqui parece deixar claro, ó, tem uma incompatibilidade psicológica. Parece que elas não estão muito bem ali não. Né? Tanto que a filha vai embora e não espera nem o trem sair. Quer se livrar logo da mãe, não sei o que, não sei o que. Fala, ó, então, isso aqui é uma realidade aqui no texto. É uma realidade, mas isso é uma descoberta de experiência emocional? Não está descobrindo uma experiência emocional.
Pode estar, é a constatação de um fato. Né? Existe uma incompatibilidade psicológica, mas não é uma descoberta, é uma experiência emocional. Você percebe? E aí você vai eliminando assim, não é tão fácil eliminar, por isso que você tem que sempre prestar atenção no enunciado. Agora, olha essa outra opção aqui, ó. A letra D. Né? Constrangimento da aproximação formal de pessoas desconhecidas. Por que essa vermelha é aquela mais perigosa? É aquela que pode te induzir ao erro. Tá? Você sabe que não é essa aí, a resposta é a letra E, né? É aquela que fica em branco quando eu faço essa análise aí. Tá? Mas olha só, constrangimento da aproximação formal de pessoas desconhecidas. Tá? O constrangimento é uma emoção. Tá? Não deixa de ser uma emoção. E você tem isso, né? Ela se sente constrangida, eu marquei aqui, ó, né? Exatamente esse final, que ela fica assim, olha, desejo trocar de lugar, e aí ela fica, né? Fala, inclusive, ali, né? Seca, ofendida, né? Então ela fica perturbada com isso. Então você tem um constrangimento, ela se sente constrangida quando a outra se dirigiu a ela, né? Não entendeu muito bem. E são pessoas desconhecidas. Mas, gente, volta para o enunciado. Isso é a descoberta de uma experiência emocional com base no cotidiano? Não, não é a descoberta de uma experiência emocional. Tá? Ela não está descobrindo aquilo. Ela pode estar sentindo aquilo, mas não está descobrindo. Não é uma descoberta de uma experiência emocional. Então, onde que eu tenho isso, professor? Você tem na letra E, ó. Sentimento de solidão alimentado pelo processo de envelhecimento. Como assim? Olha essa parte que sobrou branca aqui, ó. Das rugas que a disfarçavam saía a forma pura de um nariz perdido na idade. Tá? E de uma boca que outrora devia ter sido cheia e sensível. Uma boca que devia ter sido bonita, mas agora está murcha por causa da idade. Mas o que importa? Chega-se a um certo ponto e o que foi não importa mais. Começa uma nova raça. Uma velha não pode comunicar-se. Isso é a descoberta de uma experiência emocional. A sensação de solidão, né? De se sentir desamparada, de se sentir velha, até mesmo fragilizada. E é numa situação cotidiana, né? Numa despedida com a filha, né? Numa estação de trem, pegando o trem. Isso é a descoberta de experiência emocional com base no cotidiano. Aqui está a resposta. E você viu o passo a passo que nós fizemos aqui, gente? Nós pegamos e fomos naquela pegada que eu falei para vocês. Nós começamos pelo enunciado. Entendemos o enunciado. Tá? Marcamos as informações importantes do enunciado. Aquilo que a gente chama de palavras de comando. Né? O que está informando e o que está sendo pedido. Com base nessas informações e nessa pergunta, nós fomos para o texto. O texto não é fácil, então a gente não responde de cara. Aí nós voltamos e fomos para as opções. E aí nós fomos eliminando essas opções, sempre voltando para o enunciado. Se você não entendeu o enunciado, se você não destacou esses elementos do enunciado, você vai ter dificuldades para eliminar essas opções erradas.